Então vamos lá para o nosso último quadro, então, onde a gente vai ver quais são os impostos de competência municipal. Nos termos do artigo 156 da Constituição, os municípios possuem competência para instituir o IPTU, o ITBI, bem como o ISS. Então, nessa aula aqui, a gente vai ver a respeito da primeira possibilidade que os municípios têm de instituição de um determinado tributo, que é o IPTU. Mas antes de eu adentrar nesse imposto e ver cada uma das suas características, eu preciso ressaltar novamente a vocês que tributo é gênero, dentro do qual existem algumas espécies tributárias. Então, os impostos, eles são apenas uma espécie tributária. Não significa que o município pode instituir apenas eles. Então, eu trouxe aqui as outras espécies tributárias que os municípios também podem instituir. Lembrando novamente, tributo é gênero dentro do qual comportam 5 espécies pela teoria pentapartite: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, nos termos da Constituição, bem como do Código Tributário Nacional, os municípios também possuem competência para instituir taxas, contribuições de melhoria, porque se tratam de competências comuns entre os entes, bem como em relação às contribuições especiais, o município ele pode instituir a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, bem como em relação à contribuição social previdenciária dos servidores municipais. Então, essas duas últimas, a COSIP e essas contribuições dos servidores municipais, são duas espécies de contribuições especiais que o município pode, então, instituir. Na regra geral, todas as demais contribuições, somente a União tem competência para fazer. Outro ponto relevante é que, nos termos da Constituição Federal também, o Distrito Federal ele possui competência cumulativa para instituir tanto os tributos que são de competência dos estados, quanto os tributos que são de competência dos municípios. Então, cuidado aí com esse detalhe, porque o Distrito Federal ele também possui competência para instituir todos os tributos de competência municipal. Percebam, tributos. Então, ele também pode instituir taxas, contribuições de melhoria, a COSIP, bem como as contribuições para os servidores municipais. E como a gente já viu no quadro anterior, quando nós falamos de impostos estaduais, o Distrito Federal também pode instituir as contribuições dos servidores estaduais. Então, ela acumula esta competência aí, podendo instituir tudo aquilo que o município e que o estado pode fazer. Feita, então, essa diferenciação entre esses dois institutos, a gente vai entrar propriamente dito aqui, então, em relação aos impostos, que com certeza, se eventualmente cair uma questão na tua prova em relação à competência dos municípios, o que ele pode instituir, com certeza o tema dos impostos possui uma recorrência muito maior em relação às demais espécies tributárias. Então é por isso que a gente vai falar a respeito deles, principalmente neste quadro. Então, começando, a primeira espécie então de imposto que o município pode instituir é o IPTU, nos termos do artigo 156, inciso 1º, bem como nos termos do artigo 32 a 34 do CTN. O Imposto Predial Territorial Urbano, também chamado de IPTU, talvez seja aí a coisa mais fácil que você já teve acesso, ou o exemplo maior que nós podemos encontrar de um tributo, porque eventualmente, se você está me assistindo agora, você está provavelmente assistindo na sua casa ou em algum lugar, e esse imóvel que provavelmente você está assistindo, se não for seu, possui um proprietário, ele paga o IPTU em razão do seu domínio pelo sujeito passivo. Então vamos usar cada uma das características para a gente entender melhor esse imposto, que é, sem dúvida nenhuma, muito importante para a gente entender então quais são as competências e o que o município pode fazer em relação a ele. Novamente, a gente faz aquela diferenciação entre critérios espaciais, temporais, quantitativos, pessoais, para a gente entender então cada uma das características desse imposto. Em relação ao critério material, eu já preciso avisar de antemão que esse imposto ele possui duas problemáticas em relação ao seu próprio nome.
E o primeiro problema que a gente verifica aí em relação a esse imposto se dá em relação à definição de quem será o responsável pelo pagamento desse imposto. Uma vez que a gente tem uma diferenciação aqui de posicionamento em relação ao que determina a Constituição e aquilo que determina o CTN. Então, pela Constituição Federal, pratica o fato gerador, ou melhor, se torna então o sujeito passivo responsável pelo pagamento desse tributo, o proprietário do imóvel urbano. Então, o IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade de imóveis urbanos. Então, o indivíduo que tem uma casa, ele tem que pagar esse imposto aqui ao seu município, como uma espécie de custa que ele paga anual para poder ter a sua propriedade. Então, em relação a essa situação, a Constituição determina que será responsável pelo pagamento desse tributo o proprietário do imóvel. Muito bem. E pela Constituição, o proprietário seria aquele indivíduo que possui o GRUD. Vocês lembram aquele mnemônico que a gente já viu em direito civil, que especifica no artigo 1228 que a propriedade plena se dá quando o indivíduo ele possui a faculdade de gozar, reivindicar, usar, bem como de dispor. Então é o GRUD, aquele mnemônico que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Então, pela Constituição, é o indivíduo que possui, então, todos os poderes inerentes à propriedade que torna-se, então, responsável pelo pagamento desse tributo. Muito bem. Mas, pelo Código Tributário Nacional, não somente o proprietário que possua todos esses poderes inerentes à propriedade. Também é responsável pelo pagamento do IPTU aquele indivíduo que usufrui do imóvel como mero possuidor, bem como aqueles que possuam o domínio útil sobre esse imóvel, como, por exemplo, o locatário, o usufrutuário, o comodatário. Então, para o CTN, é responsável pelo pagamento do tributo também essas pessoas. Já pela Constituição, é somente o proprietário que possui todos os poderes inerentes à propriedade. Então, nos termos do CTN, o indivíduo, mesmo que ele não tenha todos os poderes inerentes à propriedade, ele também será responsável pelo pagamento desse tributo. Renan, mas e aí? Como é que resolve essa situação? O CTN, então, ele está divergindo da Constituição. Ele está sendo inconstitucional, então? Não, pessoal. A doutrina aqui entende que a gente pode fazer uma junção das duas aplicações, definindo que é o responsável pelo pagamento do tributo o proprietário. Regra geral, e é que está na Constituição. Maravilha. Mas, se o possuidor ou detentor do domínio útil, que é o que determina o CTN, possuir animus domini, que é o ânimos do indivíduo se tornar dono, neste caso, também ele poderá se tornar responsável pelo pagamento do IPTU. Então, somente quando ele possuir esse animus domini, o ânimos de se tornar dono do imóvel, é que aí sim ele também poderá ser responsável pelo pagamento desse tributo. Um exemplo para a gente entender, o locatário. Então, o indivíduo que está locando um bem, ele possui o domínio útil sobre aquele imóvel. No entanto, ele não tem o ânimos de se tornar o dono, porque ele está apenas alugando. Nesse sentido, o proprietário do imóvel, mesmo que não esteja morando nele e sim locando a outra pessoa, ainda assim será responsável pelo pagamento desse tributo. E como já falei para vocês em outras vezes, convenções particulares não revogam a sujeição passiva. Então, se esse indivíduo que alugou o bem dele determinar no contrato de locação que é o locatário quem deverá pagar o IPTU, isso para o fisco é irrelevante, porque é ele que é o responsável pelo pagamento do IPTU. A segunda problemática em relação à nomenclatura do IPTU refere-se àquilo que nós podemos definir como imóvel urbano. Então, a definição daquilo que é imóvel urbano, o CTN diz que será a própria lei municipal quem vai definir quais são, então, as zonas urbanas de um determinado município. Então, a Constituição e o CTN podem definir isso por quê? Porque varia de localidade para localidade. Muito bem. Então, nos termos do artigo 32, parágrafo 1º do CTN, é necessário que, para que a gente possa considerar uma área como urbana e assim cobrar o IPTU e não o ITR, é necessário, então, nos termos do parágrafo 1º do artigo 32, que essa localidade possua ao menos 2 dos 5 melhoramentos especificados no CTN. E quais melhoramentos são esses, pessoal?
Então é necessário que essa localidade possua meio-fio ou calçamento com escoamento das águas pluviais, as águas da chuva. É necessário também que ele possua o abastecimento de água potável, sistema de esgoto, rede de iluminação pública, bem como escola primária ou postos de saúde, no máximo a 3 quilômetros de distância. Então é necessário que ele possua ao menos 2 desses 5 melhoramentos para que então o sujeito passivo ele possa ser cobrado pelo IPTU. Renan, e se não tiver, se tiver só um, por exemplo, desses melhoramentos, o que o indivíduo, o que o sujeito passivo ele deve pagar então? Neste caso, a gente não pode considerar essa localidade como urbana, e sim, ela será considerada como uma área rural. E neste caso, incidirá o ITR e não o IPTU. Cuidado aí com essa situação. Então, dá uma olhada nesses 5 melhoramentos, porque é necessário que existam ao menos 2 deles para que a gente possa, então, exigir do sujeito passivo o pagamento do IPTU. Mas eu vou chamar a sua atenção aqui, porque existem 2 exceções em relação a isso. A primeira exceção define que, independente de haver esses melhoramentos, mesmo que tenha todos os melhoramentos, todos, se a destinação desse imóvel ela for de natureza agropecuária, agroindustrial, se ela explorar a produção vegetal, nesses casos, então, como a finalidade dessa propriedade é rural, nestes casos, então, essa localidade, ainda que contenha todos os requisitos e todos os melhoramentos, ainda assim pagará o ITR, em razão da finalidade ou da utilização desse imóvel. Renan, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele estiver lá na Paulista, lá em São Paulo, na avenida mais movimentada do Brasil, e ele estiver lá na Paulista, uma propriedade rural, onde ele explore a atividade rural nessa propriedade, e ele tire o seu sustento dessa propriedade, lá na Paulista, ele pagará o ITR e não o IPTU? Exatamente, pessoal, é exatamente isso aí. Então, se a finalidade do imóvel, se a sua utilização for alguma dessas naturezas, a exploração vegetal, agroindustrial, agropecuária, alguma coisa nesse sentido, ele pagará o ITR e não o IPTU. E é isso que determina o Decreto-Lei 57 de 1966, especificamente no artigo 15. Outra exceção em relação a essa situação é que, mesmo que não contenha nenhum desses elementos, nenhum deles, ainda assim deverá pagar o IPTU se o município estabelecer ou criar uma área de expansão urbana, aqueles loteamentos novos que geralmente acontecem aí na sua cidade. Muito bem. Então, o plano diretor municipal, ele poderá então criar algumas áreas urbanizáveis, algumas áreas a serem então criados novos bairros. Mesmo que essas áreas não possuam estes melhoramentos, ainda assim poderá ser cobrado o IPTU. Então, cuidado aí com essas 2 exceções. No primeiro caso, mesmo que ela contenha todos os elementos, ainda assim ela pagará o ITR por conta da sua finalidade. E no segundo caso, mesmo que não contenha nenhum desses elementos, ainda assim deverá pagar o IPTU por ser uma área de exploração urbana. Cuidado aí com essa situação. Em relação ao critério temporal, a gente precisa entender que o IPTU, o fato gerador dele sempre ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. E isso é importante para a gente saber quando há, então, a ocorrência da obrigação, quando nasce a obrigação do sujeito passivo. Renan, mas é uma dúvida que eu sempre tive, é muito confuso essa situação. Tanto do IPVA, quando você falou lá, quanto do IPTU, o indivíduo, naturalmente, ele é proprietário do imóvel ou do automóvel o ano todo. Então, como é que a gente estabelece um dia único para ele praticar o fato gerador? Pessoal, nesses casos, então, onde há a propriedade de um bem, seja ele automóvel ou imóvel, é fixado, então, uma data para que possa, então, o fisco verificar quando é que o indivíduo praticou o fato gerador. É como se nós tivéssemos um exemplo aqui, que eu sempre gosto de dar aos alunos para que talvez entendam como é que funciona isso. É como se nós tivéssemos o exercício financeiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e esse período de um ano aí, ele fosse como se fosse um filme. Então ele fosse um filme com várias cenas em movimento, e o fato gerador, nesses casos, ele é como se a gente pegasse apenas uma cena desse filme.
a gente tirasse uma foto dela. Então a gente só vai extrair aquele dia, a gente só quer saber aquele dia. Mas o cara foi proprietário o filme todo, o ano todo. Mas a gente só quer saber naquela foto, naquela cena específica. E essa cena específica, em relação ao IPTU, ela ocorre sempre no dia 1º de janeiro. Então o indivíduo que seja proprietário do imóvel urbano, ele praticará o fato gerador se ele estiver nessa situação no dia 1º de janeiro de cada ano. Em relação ao critério espacial, tem competência para exigir o IPTU o município onde está localizado este bem. Outro ponto interessantíssimo para a gente ver em relação ao IPTU se dá em relação ao critério pessoal. Uma vez que o sujeito ativo, que é aquele indivíduo que pode cobrar então, ele se confunde ou é a mesma coisa do critério espacial. Então, é o sujeito ativo, o município onde se encontra, onde está localizado o imóvel urbano. Maravilha. Mas com uma ressalva, por isso que aqui é um ponto interessante. Cuidado com a situação que, nos termos do artigo 147 da Constituição, a União, e somente a União, ela tem competência para criar territórios federais. Então, a União, ela simplesmente pode pegar determinada localidade e criar ali um território federal. E esse território será de competência da União. Muitas vezes é difícil os alunos compreenderem essa situação, porque atualmente a gente não tem nenhum território federal. Mas digamos que a União, então, ela pegou uma determinada localidade e ela transformou aquilo ali num território federal. Não pertencia a nenhum município, nenhum estado, então não houve, então, usurpação da União em relação a essa localidade. Não pertencia a ninguém. Então a União foi lá e transformou aquela localidade num território federal. Muito bem. Digamos que essa localidade ela era até grande. E essa localidade, então, que agora passou a ser da União, ela foi dividida em municípios. Se essa localidade, esse território federal, for dividido em municípios, tem competência para exigir o IPTU dos imóveis que se encontrem nesse território federal, esses próprios municípios, uma vez que há, então, a divisão em municípios. No entanto, se a União criar esse território federal e ela não dividir em municípios, é a União quem terá competência também para cobrar o IPTU. Cara, cuidado em relação a isso, porque já caiu em prova na primeira fase e não custa nada aí cair na tua segunda fase como uma pegadinha muitas vezes para o teu banca querer fazer com que você venha a erro. Então cuidado com isso aí. Se a União criar um território federal e ela não dividir em municípios esse território federal, a competência para cobrar o IPTU dos imóveis que estejam localizados dentro desse território federal será da União, mesmo que seja um imposto de competência municipal. Neste caso, como não há a divisão em municípios, é a União também que possui essa competência. Em relação ao sujeito passivo, como você deve imaginar, e como a gente falou ali atrás no critério material, é o proprietário, o possuidor ou o detentor do domínio útil, desde que, é claro, ele possua o animus domini, o ânimos de ser o dono do bem. Ainda, outro elemento extremamente importante em relação ao IPTU, pessoal, que é o seu critério quantitativo, base de cálculo e alíquota, como eu já falei com vocês em outras vezes. Para a gente apurar qual que é o valor do montante devido, a gente pega uma base de cálculo, que é o montante da receita tributável, e coloca sobre esse valor uma determinada porcentagem para saber então quanto que o sujeito passivo deverá pagar de imposto. E essa porcentagem é nada mais, nada menos do que a alíquota. Muito bem. Em relação à base de cálculo, é definido pelo CTN, que será então o valor venal do imóvel. Apenas um detalhe aqui, nos termos do artigo 33 do CTN, que o valor venal do imóvel é considerado tanto o terreno quanto a construção. E essa é uma diferenciação, pessoal, do IPTU em relação ao ITR. Porque no ITR, vocês lembram, eu falei que somente é considerada a terra nua. No IPTU, o próprio nome do imposto já condena ele. Ele é um imposto predial, territorial, urbano. Então, é cobrado o IPTU tanto do indivíduo que possui apenas o terreno vazio, sem construção, quanto da própria construção. Então é estabelecido um valor lá no município por metro quadrado e é calculado então qual que é a metragem desse imóvel para então se auferir
qual será a base de cálculo desse imposto. Outro ponto interessante em relação à base de cálculo, que a mera atualização dessa base de cálculo, se for só apenas para atualizar monetariamente, ela poderá ser feita por decreto municipal. Então é uma exceção, vocês lembram? Uma exceção à legalidade isso aqui. Porque se a gente só quiser atualizar a base de cálculo do IPTU, visando então recompor a inflação em relação à base de cálculo desse imposto, poderá ser feito por decreto, que é um ato do Poder Executivo, não sendo necessário, portanto, lei, desde que, é claro, respeite os limites, bem como os índices oficiais de correção. Então, nos termos da súmula 160 do STJ, é defeso, e defeso aqui como sinônimo de proibido, então é proibido ao município aumentar o IPTU por decreto. Mas se for somente a mera atualização da base de cálculo, isso poderá ser feito por decreto, tá certo? Então cuidado com essa situação aí que acontece muitas vezes, de o município utilizar um decreto para atualizar a base de cálculo do IPTU. Mas quando é verificado qual que foi o índice utilizado pelo município, foi um índice superior ao índice oficial. E aí, neste caso, a gente teve de fato um aumento no tributo e não uma correção. E neste caso, como se trata de um aumento do tributo e não uma correção, isso somente poderia ser feito mediante lei. Então, cuidado com essa situação, porque é exatamente isso que determina a súmula 160 do STJ. Agora eu vou chamar a tua atenção para um ponto muito importante em relação ao IPTU, pessoal, que é o critério quantitativo em relação à alíquota. Já que a alíquota do IPTU ela poderá ser progressiva. E o que é isso? Eu já falei com vocês em outros impostos também, que existem alguns impostos que ele pode ser progressivo, ou seja, a alíquota dele é variável em relação a algumas situações. Eles não possuem, então, esses impostos que possuem essa progressividade, eles não possuem, então, uma alíquota fixa e não são, portanto, aquilo que nós chamamos de impostos proporcionais ou alíquotas proporcionais. São exemplos aqui que podem usar a progressividade: o imposto de renda, o ITCMD, bem como o IPTU e o ITR. Então, cuidado com esses caras aí. Então, em relação à progressividade, a gente sabe então que ela é justamente essa variação, podendo mudar a alíquota a depender de uma determinada situação. Em relação ao IPTU, pode então haver a progressividade por dois motivos. O primeiro motivo, ou a primeira situação que permite a utilização da progressividade, está lá no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição, que é aquilo que nós chamamos de progressividade no tempo. Nestes casos aqui, então, o município ele poderá utilizar essa progressividade visando, então, desestimular a manutenção de imóveis sem utilização. Então, ele quer evitar que os imóveis deixem de cumprir a sua função social, como, por exemplo, terrenos baldios, casas abandonadas. Então, o município ele pode instituir uma alíquota progressiva, uma alíquota maior, para os imóveis que estejam nessa situação, abandonados e que não cumpram com a sua função social, ou melhor, com a função social da propriedade. Então, pode haver essa progressividade em relação a essa situação. Quando o município ele institui essa progressividade aqui, a finalidade, então, é meramente parafiscal. Lembrem-se, parafiscalidade, mudar comportamentos. Então, a intenção aqui é justamente essa, desincentivar as pessoas para que elas mantenham, então, imóveis nessa situação. Nos termos do Estatuto das Cidades, especificamente em relação à alíquota que será aplicada nesses casos, então, de progressividade no tempo, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º do Estatuto das Cidades, ela deverá ser de, no máximo, 15%. Essa progressividade no tempo aqui, pessoal, ela constava no texto constitucional desde a sua redação original em 1988. A segunda espécie, então, de possibilidade que o município tem de utilizar a progressividade é aquilo que chamamos de progressividade em relação ao valor, nos termos do parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição.
esse cara aqui ele não estava incluído no texto original da Constituição. Ele foi anexo à Constituição por meio da Emenda Constitucional número 29 do ano de 2000. E foi ele então que fez a alteração ali no parágrafo 1º do artigo 156 e passou a definir que os municípios também possuem competência para instituir a progressividade em relação ao valor do imóvel. Assim, quanto maior for o valor do imóvel, maior poderá ser a sua alíquota. Então, façam a diferença aí. Progressividade em relação ao tempo, progressividade em razão do valor. No tempo, a finalidade é extrafiscal e a finalidade principal é desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Já no caso da progressividade em relação do valor, a finalidade é meramente fiscal, ou seja, arrecadatória, e ela poderá então ser utilizada fazendo com que imóveis que sejam mais caros paguem uma alíquota maior em comparação àqueles imóveis que são mais baratos, se eu posso dizer assim. Então a finalidade aqui é meramente fiscal, arrecadatória. Uma única diferenciação entre esses dois caras aqui, tá? Porque nós só temos dois tipos de progressividade. Mas o município ele também pode, nos termos do Código Tributário Nacional, o município ele também poderá estabelecer alíquotas diferenciadas em razão da localidade e em razão da utilização deste imóvel. Isso aqui, pessoal, não se trata de uma progressividade, e sim de uma faculdade que o município tem de conceder alíquotas menores a determinadas regiões. Como, por exemplo, então a gente tem essas duas possibilidades, fora as duas progressividades, então, que o município poderá utilizar, ele também pode utilizar alíquotas diferenciadas em relação à localidade, como, por exemplo, bairros nobres podem pagar uma alíquota maior em relação a bairros de periferia. Mas também o município pode fazer uma alíquota diferenciada em relação à finalidade, ou melhor, à utilização desse imóvel. Como, por exemplo, imóveis residenciais possuem uma alíquota um pouquinho maior em relação a imóveis utilizados por indústrias ou pelo comércio. Então, poderá ser feito também essa diferenciação em relação a alíquota do IPTU. Mas cuidado com um detalhe. Em relação à progressividade, o STF já entendeu que a quantidade de imóveis que o sujeito passivo possua não poderá ser definidora da sua progressividade. O que isso significa? Nos termos da súmula 589, a quantidade de bens que o sujeito passivo possua é irrelevante. Então, o município ele não pode criar uma alíquota maior com o intuito, muitas vezes, de ser progressivo, em razão da quantidade de imóveis que o sujeito passivo possua. Então, independente dessa situação, independente de quantos imóveis ele possua, a progressividade ela somente poderá ser definida ou utilizada nessas duas situações, e não em relação à quantidade de imóveis que o sujeito passivo possua. Por fim, em relação ao critério quantitativo, o último ponto é que, se a lei municipal ela não estabelecer a utilização ou prever lá a aplicação da progressividade no tempo, nem da progressividade em relação do valor. Essa lei também, caso ela não estabeleça alíquotas diferenciadas em relação à localidade ou então à finalidade desse imóvel, neste caso, se a lei municipal não estabelecer nenhuma dessas situações, ela não poderá fazer essa diferenciação. E neste caso, o município, então, ele vai ter uma alíquota fixa para o município inteiro. Então, o município só pode usar isso aqui, seja progressividade no tempo, seja progressividade em relação ao valor, ou alíquota diferenciada em relação à localidade e à finalidade, se houver lei municipal estabelecendo. E para terminar, a última característica que a gente tem são as características gerais que a gente já viu também em outros impostos. Como, por exemplo, eu ressaltei a vocês que o IPTU ele pode ser fiscal ou extrafiscal, variando então conforme a progressividade. Será extrafiscal se for a progressividade no tempo e fiscal se for a progressividade em relação ao valor. É um tributo direto, uma vez que não comporta o repasse do seu encargo financeiro a outro indivíduo. Respeita as duas anterioridades, mas se for uma atualização ou uma alteração na base de cálculo, é uma exceção à noventena.
respeitando apenas então a anterioridade anual. Então, mesmo que seja alterado no dia 25 de dezembro, como é uma exceção à anterioridade, no dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, já poderá ser cobrado essa base de cálculo alterada. Cuidado aí com essa situação em relação à alteração da base de cálculo, porque ela é uma exceção somente à noventena, mas ainda assim deverá respeitar a anterioridade anual. Outra característica geral é que, pela regra, o IPTU se utiliza do lançamento de ofício, nos termos da súmula 397. Então, basta o envio do carnê ao sujeito passivo para que seja, então, considerada constituída a sua obrigação. E, por fim, ele deve ser criado por lei ordinária municipal. O segundo imposto, então, que a gente vai analisar aqui, que é de competência do município também, é o ITBI, ou o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e Direitos a ele relativos. Esse imposto vem previsto lá no artigo 156, inciso 2º da Constituição, bem como nos artigos 35 a 42 do Código Tributário Nacional. Mas, de antemão, eu já ressalto a vocês que há uma diferenciação aqui em relação ao que está estabelecido na Constituição e o que está estabelecido no CTN, uma vez que, para a Constituição, há a diferenciação entre o ITBI e o ITCMD. Então, são tratados esses dois impostos em dispositivos distintos. Já em relação ao CTN, o CTN traz os dois como se fossem a mesma coisa, trazem então nos mesmos artigos. E por que isso acontece? Porque quando o CTN entrou em vigor, em 1966, a Constituição em vigor na época era de 1946. E é por esta razão que, quando o CTN entrou em vigor, a Constituição da época, ela também unia esses dois tributos, havia apenas um tributo. Então, o Código Tributário Nacional, ele respeitou, então, a Constituição da época e fez a mesma, estabeleceu a mesma coisa. Com a Constituição de 1988, a gente teve, então, a separação desses dois impostos. No entanto, o CTN foi recepcionado pela Constituição e as disposições dele não foram revogadas, não foram consideradas inconstitucionais. Então, de toda forma, a gente continua aplicando os dois, mas você só precisa saber essa diferença, então, que no CTN está nos mesmos dispositivos, tanto as disposições especificadas do ITCMD quanto do ITBI. Muito bem, antes da gente entrar nesse imposto também, eu vou fazer uma diferenciação melhor justamente em relação a esse outro imposto, que é o ITCMD, e que a gente viu na aula, no bloco de aulas anterior. Então, quando a gente fala em ITCMD, é preciso que a gente saiba que o ITCMD é o Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes ou Doação, e ele é um imposto de competência tanto dos estados quanto do Distrito Federal. Outro requisito desse imposto é que ele incide sobre as transmissões gratuitas, e ele recai tanto sobre essas transmissões de bens móveis quanto de bens imóveis. E por fim, nos termos do entendimento do STF, esse imposto aqui ele pode ser progressivo. Diferentemente disso, o ITBI, que é o imposto que a gente vai tratar na aula de hoje, ele é um imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal, que, como a gente já viu, o Distrito Federal ele acumula essas competências. O ITBI também, ele somente será incidido nas transmissões onerosas. Outro requisito é que ele somente incide sobre bens imóveis. E, por fim, ele não poderá ser progressivo nos termos da súmula 656 do STF. Então, é importante a gente estabelecer a diferenciação entre esses dois impostos aí. Muito bem. Especificamente, então, adentrando nas características do ITBI, eu preciso ressaltar para vocês que quando a gente fala de critério material, eu já analisei anteriormente aqui, que o ITBI ele vai incidir sobre a transmissão de bens imóveis ou direito a eles relativos a título oneroso. Então, quando o indivíduo ele vende um imóvel e ele vai transferir esse imóvel para outra pessoa, incide nessa transferência a cobrança de um imposto. Então, para ele transferir um imóvel de titularidade dele para outra pessoa, desde que seja em caráter oneroso essa venda, haverá então a incidência do ITBI. Renan, mas e se for uma doação que o indivíduo recebe? Aí é doação. Nesse caso é o quê? É o ITCMD. Cuidado aí com essa situação. Então, ITBI é sempre em caráter oneroso. Toma cuidado com isso. Outro elemento importante
é em relação à definição daquilo que nós entendemos como bem imóvel, uma vez que o ITBI, eu também já ressaltei, só incide sobre bem imóvel. A característica, ou melhor, a definição daquilo que nós entendemos por bem imóvel está lá no Código Civil, nos termos do artigo 79 a 81. Eu coloquei CTN aqui, me perdoem, é na verdade o Código Civil que determina então quais são os bens que a gente considera como bem imóvel. Muito bem. É necessário então que para que incida o ITBI, a gente faça então uma mudança de titularidade. O imóvel está saindo de A e indo para B a título oneroso. Então a gente tem aqui uma transmissibilidade de bens. Então é nesses casos que incide então a cobrança desse imposto. Mas por óbvio, só haverá a cobrança ou a incidência do ITBI quando de fato ocorrer essa transmissão. E nos termos do artigo 1227 do Código Civil, a gente só de fato tem a transmissão de um bem imóvel com o registro em cartório dessa transmissão. Então é somente quando for efetivada o registro da transferência de titularidade é que haverá então a incidência do ITBI. E é por esta razão que não incide o ITBI no caso do uso capião. Por quê? Porque o uso capião ele não é uma transferência de titularidade. O uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade. E é por esta razão, como não há a transmissibilidade do indivíduo A ao indivíduo B, neste caso, no caso da uso capião, não há a incidência do ITBI. Como fato gerador, a gente tem então três possibilidades que podem incidir então a cobrança deste tributo. A primeira situação então que pode ocorrer a cobrança desse tributo é no caso da transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis ou então pela acessão natural ou física, como por exemplo aqui eu já dei a compra e venda, a permuta. Então são espécies de transferência de titularidade a título oneroso, seja em relação aos bens imóveis ou em relação à acessão física ou natural. A outra possibilidade que a gente tem é no caso da transmissão onerosa de direitos reais sobre imóveis. Quais são então os direitos reais? Os direitos reais estão no artigo 1225 também do Código Civil e são como, por exemplo, a servidão de passagem, o usufruto, o uso. Então, quando o indivíduo ele transfere a outro o usufruto sobre um determinado imóvel, haverá também a incidência do ITBI, salvo nos casos de hipoteca, penhor e anticrese, que embora sejam direitos reais, se tratam de direitos de garantia. Então o indivíduo muitas vezes ele dá um imóvel em garantia, em um financiamento, ou então para fazer a compra de alguma coisa. Então nesses casos não haverá incidência do ITBI, uma vez que embora seja um direito real, a gente não está fazendo ainda a transmissibilidade. A gente só está dando esse direito como uma garantia para o pagamento desse financiamento ou algo neste sentido. Outro elemento que pode, então, acarretar a cobrança desse imposto é no caso da cessão de direitos ou a sua aquisição, como na dação em pagamento em bens imóveis ou na arrematação de bens em asta pública. Então, o indivíduo que compra um bem lá em asta pública, em leilão, ele também, quando ele for receber muitas vezes esse imóvel, ele for pegar esse imóvel, ele vai ter que pagar o ITBI por conta dessa transferência. Então, são nessas três possibilidades que poderá haver a cobrança do ITBI. Em relação ao critério temporal, ou seja, quando é que ocorre a cobrança do tributo, como eu já ressaltei, a gente só tem a transferência de titularidade com o registro dessa situação no cartório de registro de imóveis. Então é somente com esse registro que a gente tem a transferência. E esse também é o momento que vai ocorrer a cobrança do tributo. Então o critério temporal ocorre justamente no registro da transmissão da propriedade. É por esta razão também que não incide o ITBI na simples promessa de compra e venda, aquele contrato de gaveta que não tem registro algum. Não há incidência do ITBI porque não há o registro de fato dessa venda de transferência de titularidade. Outro ponto em relação ao ITBI é o seu critério espacial, onde é que ele poderá ser cobrado. Semelhante ao que ocorre
com o IPTU será no município onde está localizado o bem imóvel ou então os direitos a ele inerentes. Não há a distinção aqui, diferente do que ocorre no IPTU e no ITR, em relação se essa transmissão se dará por um imóvel rural ou um imóvel urbano. Para a incidência do ITBI, isso aqui é irrelevante. Houve a transmissão onerosa de um bem imóvel, haverá então a cobrança do ITBI. Muito bem, outro aspecto relevante em relação a esse imposto é o seu critério pessoal. Quais são as partes, então, que podem incidir nessa relação jurídica tributária? O sujeito ativo será, então, o município, por se tratar de um imposto de competência municipal. Então, quem tem competência para cobrar é o município onde se encontram os bens a serem transferidos, ou então, onde estão localizados os direitos que serão transferidos. Já em relação ao sujeito passivo, varia de município para município. Então, o município ele tem liberdade para escolher quem deve pagar esse tributo. É o adquirente? É o vendedor? Então, o município ele tem competência para isso. Mas, na regra geral, e na maioria dos municípios brasileiros, a regra é de que o adquirente, o comprador, é quem pagará, então, pelo ITBI por conta da transmissibilidade. Apenas um ponto, pessoal, de detalhe muito importante. Que o CTN especifica uma responsabilidade de terceiros nos casos em que um determinado indivíduo de ofício não cobre o ITBI. Então, é aquilo que nós chamamos em direito tributário de sujeição passiva indireta. A responsabilidade de terceiros, como eu já falei com vocês na aula de responsabilidade, ela vai acontecer sempre que um determinado indivíduo deixar de praticar um ato de ofício ou caso o sujeito passivo não seja localizado. Então, nestes casos aqui de sujeição passiva indireta no ITBI, um indivíduo que não praticou o fato gerador poderá ser responsável pelo pagamento desse tributo. Isso está especificado lá no artigo 134, inciso 6º do CTN, que estabelece que os tabeliães, escrivães, notários e demais serventuários de ofício, quando eles deixarem de praticar uma determinada situação, eles poderão ser responsáveis pelo pagamento do tributo. Trazendo isso aqui para o ITBI, quando seria essa situação aqui? Digamos que um determinado cartorário do registro de imóveis aí da sua cidade, ele faça a transferência de um bem do indivíduo A para o indivíduo B, mas ele não exige o pagamento do ITBI desses indivíduos. Ele não exige. Mesmo sem o pagamento, ele vai lá e ele transfere esse bem, porque ele é amigo de algum deles ou alguma coisa nesse sentido. Ele simplesmente transfere e não faz o recolhimento do imposto. O que vai acontecer? Quando o fisco verificar essa situação, se ele não conseguir encontrar o contribuinte, ele pode também ou ir direto ao contribuinte, mas por se tratar de uma responsabilidade solidária, ele pode cobrar também diretamente esse cartorário do registro de imóveis, que não exigiu o recolhimento do ITBI. Então, cuidado com essa situação. Se o indivíduo, o cartorário, o notário, o escrivão, ele deixar de praticar um ato de ofício, ele poderá se tornar, então, o sujeito passivo pelo pagamento do ITBI. Então, cuidado com essa situação aí também. Em relação ao seu critério quantitativo, é um pouco mais tranquilo em relação ao IPTU, uma vez que a base de cálculo será o valor dos bens ou direito a eles inerentes. A única ressalva que eu faço isso aqui para vocês é que o que vai valer, tá? O que vai valer é a base de cálculo em relação ao valor dos bens e não ao valor da avaliação, nem tampouco o valor da negociação. Então, se um determinado indivíduo ele vendeu um imóvel a R$1 milhão, mas na tabela lá do cartorário, aquele imóvel ali ele vale 500 mil. Qual será a base de cálculo desse tributo? Será 500 mil reais, uma vez que o valor de venda ou o valor da avaliação é irrelevante. Será calculado, então, a base de cálculo será definida pelo valor dos bens ou direito a eles inerentes. Já em relação à alíquota, conforme eu já ressaltei com vocês, a alíquota do ITBI ela não poderá ser progressiva, ela é então proporcional. É uma alíquota única, independente do valor a que está sendo transmitido. Ainda, a última característica em relação ao ITBI são aquilo que nós chamamos de
características gerais, como por exemplo, o ITBI é um imposto fiscal, então a finalidade dele é meramente arrecadatória. Ele também é um tributo direto, uma vez que não comporta o repasse do encargo financeiro. Da mesma forma, ele respeita as duas anterioridades, tanto a nonagesimal quanto a anual. Então, se uma determinada lei municipal alterar muitas vezes a alíquota do ITBI, ele somente poderá ser exigido no exercício financeiro seguinte, respeitados no mínimo prazo de 90 dias, nos termos do artigo 150, inciso 3º, a linha B e C da Constituição. E por fim, o último elemento é que, por regra, o ITBI utilizará o lançamento por declaração, que é aquele lançamento em que o sujeito passivo ele vai até o cartorário ou então a autoridade administrativa, dá a ele os fatos, informa o que aconteceu. No caso do ITBI, ele informa que eles querem fazer uma mudança de titularidade para o imóvel sair do A para ir para o B. Então, o sujeito passivo ele apenas dá os fatos e é a autoridade administrativa, ou então o cartorário, que define qual que é a matéria tributável, quem que é o sujeito passivo, qual que é o montante devido, bem como se há ou não a aplicação de penalidades. Então, caberá ao próprio agente ou escrivão do cartório aí realizar o lançamento, uma vez que se trata de um lançamento por declaração. Para a gente finalizar em relação a esse imposto, o último detalhe, que é um detalhe importante, e a gente já viu quando a gente falou de imunidade, que há uma imunidade específica em relação ao ITBI, nos termos do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição. Lembrando, quando falamos em imunidade, estamos falando em uma dispensa do pagamento de um tributo conferido pela própria Constituição. Então, uma imunidade é uma dispensa do pagamento feito pelo próprio texto constitucional. E a gente sabe, como a gente já viu, que a imunidade ela pode ser genérica ou específica. Então, a imunidade específica, há uma causa de imunidade específica em relação ao ITBI, que é no caso de transmissão de bens imóveis para serem integralizados ao capital social de uma pessoa jurídica. Eu me lembro que eu falei isso aqui já para vocês também, lá quando nós falamos de causas de imunidade específica. Então, quando um determinado indivíduo ele vai comprar, por exemplo, cotas de uma empresa e ele não tem dinheiro para comprar as cotas dessa empresa, mas ele tem um imóvel. Então, o que ele faz? Ele passa esse imóvel, que é de sua titularidade, pessoa física, para essa pessoa jurídica, visando com isso, então, adquirir cotas dessa empresa para que ele, então, se torne sócio. Neste caso, a gente também não está fazendo a mudança de titularidade? Também. Mas, neste caso aqui, não haverá a cobrança do ITBI. Então, nos casos de integralização de bem imóvel ao capital social de uma empresa, não há a cobrança do ITBI. Da mesma forma, se houver também operações societárias, como por exemplo, cisão, incorporação, fusão ou extinção da pessoa jurídica, nesses casos também não vai haver a cobrança do imposto. Apenas cuidado com um detalhe. Então a gente falou que isso aqui é um caso de imunidade específica, muito bem. Mas para que essa pessoa jurídica, essa empresa que está então pegando esse bem imóvel e integralizando ele no capital social da empresa, para que ela possa se valer dessa imunidade e utilizar esse benefício, é necessário que ela não tenha como atividade preponderante a locação de bens, a compra e venda de bens, que justamente é uma situação que imuniza ela. Então ela não pode ter uma imunidade de algo que é a sua atividade fim. Então se uma imobiliária, por exemplo, ela aloca e vende bens, ela não vai ter esse benefício. Por quê? Porque a atividade principal, a atividade preponderante dela é justamente isso, a transferência de bens de uma pessoa para outra. Então ela não pode ter essa imunidade. Renan, mas como é que eu faço para saber se uma determinada sociedade empresarial ela tem como atividade preponderante essa situação ou não? Para isso, a gente tem o artigo 37 do CTN, que estabelece que se uma determinada pessoa jurídica ou uma sociedade empresarial tiver mais de 50% da sua receita advinda
dessas atividades de compra e venda, transferência ou arrendamento mercantil, nestes casos, essa sociedade não poderá utilizar a imunidade específica, tá certo? E como é que a gente faz para saber, então, qual que é o lapso que conta em relação a esses 50%, para saber o que é, então, atividade preponderante, para saber se ela pode ou não ser beneficiada com essa imunidade? Para isso, a gente tem 2 lapsos temporais, que é, se essa sociedade já existir, serão contados 2 anos antes a aquisição desse bem imóvel e 2 anos após a aquisição desse bem imóvel, ou seja, 4 anos, para se oferir se nesses 4 anos, então, a atividade preponderante, ou mais de 50% da receita dessa empresa, foi decorrente, então, da transmissibilidade de bens, compra e venda, arrendamento mercantil e coisas nesse sentido. Mas se for uma empresa nova, que está começando agora, será analisado, então, os 3 anos posteriores à aquisição desse bem. Então, neste caso, não haverá cobrança, muitas vezes, no momento da integralização do bem, mas serão analisados, o fisco vai ficar analisando durante 3 anos após a integralização desse bem, para verificar se durante esses 3 anos a atividade preponderante dessa sociedade empresária foi então essa operação de transferência de titularidade de bens, locação ou então de arrendamento mercantil. Se nesses 3 anos, caso seja uma empresa nova, ou 4 anos, caso seja uma sociedade que já exista, seja constatada que essa sociedade empresarial aqui teve como atividade preponderante comercialização e a transferência de bens imóveis, neste caso ela não poderá utilizar então desta imunidade. Salvo essa exceção, se ela respeitar então esses lapsos temporais e não tiver como atividade preponderante aquelas situações, ela poderá então se valer da imunidade. Então tá aí um imposto bem tranquilo para a gente entender em relação à competência dos municípios e vamos agora para o último imposto que o município tem competência para instituir. Por fim, o último imposto, então, que o município tem competência para instituir é o ISS, ou chamado também de ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços ou Imposto sobre os Serviços de qualquer natureza. Esse imposto vem previsto lá no artigo 156, inciso 3º da Constituição, bem como no artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 1968. A Constituição determinou, lá no parágrafo 3º do artigo 156, que caberia a uma lei complementar fixar as alíquotas máximas e mínimas do imposto sobre serviço, bem como especificar algumas características gerais. E essa lei foi criada, que é a Lei Complementar 116 de 2003. Mas eu já vou fazer um ponto de ressalva aqui com vocês. Essa lei, pessoal, complementar, ela se aplica, então, de modo geral a todas as prestações de serviço, mas os municípios continuam tendo competência para fixar as alíquotas. O que essa lei complementar faz apenas é determinar qual que é a alíquota máxima e mínima que o município poderá instituir, bem como quais serviços são incluídos, então, dentro do rol de possibilidades de cobrança desse imposto. Então, ele continua sendo de competência do município o ISS. O que a lei complementar fez foi apenas especificar quais serviços ele pode incidir, bem como quais são as suas alíquotas máximas e mínimas. Então, especificamente em relação ao ISS, a gente tem uma lei complementar que determina, então, boa parte das suas características e dos serviços pelos quais eles podem incidir. Em relação ao seu critério material, para a gente determinar, então, quando há a incidência desse imposto, a gente precisa entender que, para que a gente saiba quando o ISS vai incidir, a gente tenha, ao mesmo tempo, 3 situações cumulativamente. Então, eu vou te passar cada uma delas e, se eventualmente isso aí cair na sua prova, você tem que ir eliminando, porque uma determinada situação que não contenha esses 3 requisitos cumulativamente não poderá se incidir o ISS. Então, a gente só vai ter a incidência do ISS se uma determinada situação preencher esses 3 requisitos. O primeiro requisito é que seja, de fato, uma prestação de serviço. E o que é a prestação de serviço? Nos termos lá do Código Civil, é nada mais, nada menos do que a transmissão imaterial de mão de obra de um indivíduo
a outro. Então percebam aí que a prestação de serviço nada mais é do que o indivíduo A não fazer uma determinada situação e contratar para que o outro indivíduo B o faça. Como, por exemplo, um encanador, um eletricista, para ir lá até na casa dele consertar muitas vezes alguma coisa. Tanto isso é verdade que essa prestação de serviço ela deve ser conferida a outra pessoa. Então, os serviços que eu realizo para mim mesmo, é óbvio, não há a incidência do ISS. O outro requisito necessário é necessário que esse serviço não esteja previsto como cobrança ou como competência do ICMS. Por quê? Porque existem alguns serviços, então, que embora sejam prestações de serviço, eles não incidirão em ISS, e sim o ICMS, como a gente viu no nosso bloco anterior de impostos estaduais. E quais situações são essas? A prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, bem como o serviço de telecomunicação. Percebam então que são duas formas de prestação de serviço, mas que há já a incidência do ICMS. Então, havendo a incidência do ICMS, a gente não aplica o ISS. Notem uma situação, eu falei em relação ao serviço de transporte intermunicipal, de um município a outro, e interestadual, de um estado a outro. Isso significa que no serviço de transporte intramunicipal, ou seja, dentro do mesmo município, aí sim poderá haver a cobrança do ISS, uma vez que esse serviço em específico não há a incidência do ICMS, tá certo? Cuidado com essa situação. E por fim, é necessário também que este serviço, além de ser um serviço, além de não estar dentro da competência do ICMS, também esse serviço deverá estar previsto na Lei Complementar 116 de 2003, que é aquela lei que a gente já tinha tratado antes. Então, para a gente considerar a incidência do ISS, é necessário que seja estabelecido, que sejam cumpridos todos esses requisitos. A doutrina entende que esse rol previsto no anexo da Lei Complementar, ele é um rol taxativo, mas o STF entende que, embora ele seja um rol taxativo, a interpretação que tem que dar muitas vezes às disposições dessa lei complementar, ela deve ser exemplificativa. Então o rol é taxativo, é somente aquelas possibilidades, mas a interpretação poderá ser extensiva, visando assim tornar uma abrangência maior para sua interpretação. E por que isso acontece? Porque a Lei Complementar 116, ela traz algumas situações com informações muito abstratas. Há muitas denominações totalmente que ficam em aberto, como por exemplo, serviços congêneres. Então, incide ISS em serviços de padaria e serviços congêneres. O que seriam esses serviços congêneres? Bem como serviços de qualquer natureza. Então percebam que são situações aí muito lacônicas e que fazem muitas vezes com que fique muito abstrato essa interpretação. Então por isso que o STF entende que a interpretação que tem que se dar é uma interpretação ampliativa, tá certo? Mas o rol de serviços constantes na lei complementar, ela é um rol taxativo. Cuidado com essa situação também. Um ponto muito importante também em relação ao ISS ocorre naquelas operações que nós chamamos de mista, que é quando a gente tem ao mesmo tempo a entrega de mercadoria e a prestação de um serviço. Então, nesses casos aqui, eu cobro os dois, o ICMS pelo transporte da mercadoria e o ISS pela cobrança do serviço? Depende. Então, a gente tem três situações. A primeira situação é que se for um serviço constante na Lei Complementar 116, apenas o serviço constante na Lei Complementar, a gente vai ter apenas a cobrança do ISS, conforme determina, como exemplo eu posso dar para vocês, a súmula 274, que fala em relação aos serviços hospitalares. Embora muitas vezes o paciente esteja lá no hospital e ele faça o consumo de algumas mercadorias, mesmo assim só há a cobrança do ISS nesses serviços hospitalares. A segunda situação que a gente tem é que se for um serviço previsto na lista anexa da Lei Complementar 116, mas a própria lista anexa informar que também há incidência de ICMS, nestes casos aqui então a gente vai ter a cobrança dos dois, tanto do ICMS quanto do ISS, como por exemplo o item 14.3 da lista anexa, que fala em relação ao recondicionamento de motores.
Então, o indivíduo que vai mandar recondicionar o seu motor, ele vai ter que pagar o ICMS em relação às peças e o ISS em relação à prestação do serviço de recondicionamento. E por fim, a última hipótese que a gente tem é que vai haver somente a cobrança do ICMS, e aí não do ISS, no caso de serviços que não estejam no rol da lista anexa. Então, conforme eu falei, para ser um serviço que incide o ISS, é preciso que esteja na lista anexa. Se for um serviço que não está constante na lista anexa, e for também uma situação que há entrega de mercadoria, a gente não vai ter a cobrança do ISS, somente a cobrança do ICMS, como por exemplo no serviço de bares e restaurantes, conforme determina a súmula 163 do STJ. Então, quando você sai aí da faculdade ou do trabalho e vai tomar uma cervejinha com seus amigos num bar, há a entrega de um produto, de uma mercadoria, que é a cerveja que você vai tomar, mas também a prestação do serviço do garçom. Mas o serviço de garçom não está prevista no rol da lista anexa. E é por esta razão que a gente, neste caso, somente tem a cobrança do ICMS. Toma cuidado com isso. Há situações também que, mesmo sendo uma prestação de serviço, estando na lista anexa, não haverá a cobrança do ISS. Como, por exemplo, no caso de locação de bens. E isso, inclusive, virou uma súmula, que é a súmula vinculante número 31. E o STF entendeu dessa forma porque, neste caso, a gente não tem a prestação de um serviço, e sim a entrega de um bem para ser locado. Então, dessa forma, a gente tem uma obrigação de dar e não uma obrigação de fazer. Então, fica essa diferença aí também. Em relação ao critério temporal, a gente tem que o imposto, o ISS, ele vai incidir no momento da finalização do serviço pelo sujeito passivo. Então, quanto ao critério temporal, quando o serviço for finalizado, haverá então a incidência do ISS. Em relação ao aspecto espacial, eu vou chamar a atenção de vocês, porque aqui pode estar uma pegadinha muito grande na sua prova. E eu vou chamar a sua atenção para que você entenda que é algo bem tranquilo. Você só precisa se atentar, então, a essa situação, que é, no caso, então, de qual que é a localidade que será cobrado o ISS. E eu vou chamar a tua atenção porque, em relação ao aspecto espacial, a gente tem duas regras para definição de qual município será competente, então, para cobrar o ISS. A primeira regra, que é a regra geral, está determinada lá no caput do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. Então, a regra geral é de que tem competência para cobrar o ISS o domicílio onde se encontre o estabelecimento que prestou o serviço. Tá? Então, essa é a regra geral. O município onde está localizado a empresa que prestou o serviço será o competente para cobrar o ISS. Não havendo empresa, haverá então, terá competência o domicílio da localidade do prestador. Presta atenção, eu vou te dar um exemplo para você entender, mas presta atenção. E a exceção determina que em algumas situações não será observada a regra geral. Então aqui a gente tem uma situação em específico, uma exceção. E essa exceção consta nos 25 incisos do artigo 3º da Lei Complementar. Então os incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116 especificam alguns serviços em que não será observada a regra geral. E o domicílio competente para cobrar o ISS, ou o município competente para cobrar o ISS, será o da prestação do serviço. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Digamos que um determinado indivíduo, eu vou procurar um lugar aqui para a gente poder riscar. Eu vou pagar isso aqui porque eu espero que você já tenha visto, tá? Mas para que você compreenda melhor é necessário que eu faça isso. Então vamos lá. Digamos que um determinado indivíduo, ele fez uma prestação de serviços na cidade de São Paulo. Então São Paulo é o lugar que ele prestou o serviço. Muito bem. Não, que serviço que esse cara prestou lá em São Paulo? Digamos que ele realizou uma obra. Então o cara é pedreiro e ele foi lá para São Paulo realizar uma obra. Então ele prestou um serviço de obra. Muito bem. Acontece que esse cara, ele tem uma empresa em Curitiba. Então, São Paulo capital aqui, tá? Então, em Curitiba, ele tem a empresa dele de prestação de serviço. Muito bem. E esse cara, ele não mora em Curitiba. Ele mora
em, digamos que Florianópolis. Florianópolis. Muito bem. Então, o indivíduo que prestou o serviço lá, ele realizou a obra, ele mora em Florianópolis, a empresa dele fica em Curitiba e ele prestou o serviço em São Paulo. Pela regra geral, o que a gente teria? Que é competente para cobrar o ISS o domicílio onde se encontra a empresa do prestador. Nesse caso seria Curitiba, tá certo? Então, beleza, isso aí tranquilo. Mas digamos que esse indivíduo, ele não tem empresa. Então vamos tirar o exemplo aqui de Curitiba. Se ele tivesse a empresa, seria Curitiba, muito bem. Então digamos que não tenha a empresa, que ele só mora em Florianópolis e ele realiza o serviço como pessoa física. Neste caso, não havendo o município da prestação da empresa onde está localizada essa empresa que prestou o serviço, será então o domicílio do prestador, que é o município de Florianópolis, então, que teria competência para cobrar o ISS. Então, essa é a regra geral. Havendo empresa, será o domicílio onde está localizada essa empresa que tem competência para cobrar o ISS. Não havendo empresa, é o domicílio, então, do prestador que tem competência para cobrar o ISS. Mas perceba a pegadinha que eu coloquei aqui para você. Como eu disse, a gente tem uma exceção a essa situação, que está nos 25 incisos do artigo 3º, determinando que alguns serviços não serão cobrados nem na empresa, no município onde está localizada a empresa, nem no domicílio do prestador. E esse serviço maroto que eu coloquei para você aqui, que é o serviço de realização de obras, é um deles. Então, neste caso aqui, não seria nem o município do domicílio do prestador que teria competência, sim o local onde a obra foi realizada. Uma vez que o serviço de obras, ele faz parte do inciso 3º, ele é o inciso 3º do artigo 3º da Lei Complementar 116. Então, ele é uma exceção do serviço de obras. Então, neste caso, a gente não cobra nem no domicílio onde há a empresa prestadora, se houvesse, nem no domicílio do prestador, caso não houvesse empresa, mas sim no local onde o serviço foi realizado. Então, cara, dá uma olhada nesses 25 incisos aí do artigo 3º da Lei Complementar, porque se eventualmente o banco te colocar isso aqui e ele te colocar um serviço lá, onde esse serviço é uma exceção à regra, e que o local competente é o local onde o serviço foi prestado, e não o domicílio do prestador e nem o local onde a empresa dele está de fato constituída, nesse caso a gente vai ter uma mudança de competência. E aí você já pensou se uma situação dessa aqui cai na tua peça? Você vai fazer o endereçamento errado, cara. Então aí só aí você já vai perder ponto. Então cuidado com essa situação. Outros exemplos aqui de serviços que terão competência o município do local da prestação de serviço e não o município do prestador ou então da empresa. Serviço, por exemplo, de demolição, serviço, por exemplo, de eventos, realização de eventos como seminários, congressos. Tem competência sobre isso o município da prestação. Então, no exemplo que eu dei ali seria a cidade de São Paulo. Toma cuidado com isso, tá? Em relação ao critério pessoal, quem são as partes envolvidas, sujeito ativo e passivo? O sujeito ativo ele vai variar, então, conforme a regra e a exceção que a gente viu ali no critério espacial. Se for um serviço que é exceção, vai ser o sujeito ativo o local onde realizou a prestação de serviço. Não sendo uma das exceções, o município competente, então, será o sujeito ativo, o local onde está a empresa que prestou o serviço, ou não havendo ela, domicílio do prestador. Então, toma cuidado com isso, porque a definição também do sujeito ativo vai depender, então, dessa regra do critério especial. Se é a regra geral, ou se é a exceção, tá certo? Em relação ao sujeito passivo, é o prestador de serviço, mas o município ele tem competência também para indicar um terceiro como responsável pelo pagamento do tributo. Apenas um ponto de detalhe em relação ao sujeito passivo é que não há também a incidência do ISS em relação à prestação de serviço em atividades laborais de trabalho, uma vez que isso aí é regido por legislação própria, que são as regras trabalhistas. Então, neste caso, de prestação de serviço dentro de uma relação de vínculo empregatício, a gente não tem a cobrança do ISS, porque há uma lei e uma legislação específica nesse sentido, tá certo? Por fim, em relação ao critério quantitativo, penúltimo critério aqui que a gente vai ver,
A base de cálculo, nos termos do artigo 7º da Lei Complementar, será o preço do serviço prestado. Então, o preço em que o final do serviço prestado será, então, a base de cálculo para apuração do valor devido. Já a alíquota está lá no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição, que caberia a uma lei complementar definir a alíquota máxima e mínima. E eu falei para vocês que essa lei já foi criada. E quem que é? É a Lei Complementar 116 de 2003. Então é ela também, além de especificar quais serviços podem incidir o ISS, ela também que estabelece a alíquota máxima e mínima nos termos do artigo 8º e 8º-A dessa Lei Complementar 116 de 2003. A lei determina que a alíquota mínima que o município pode estabelecer é de 2% e a alíquota máxima é de 5%. Então eu vou chamar a tua atenção aqui de novo. A lei complementar, ela define apenas características gerais a serem aplicadas e obedecidas por todos os municípios, estabelecendo apenas quais serviços incide o ISS, bem como a alíquota máxima e mínima, mas cabe ao município, cada um deles, definir qual que vai ser a sua alíquota, respeitado o valor mínimo e máximo. Então pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e pode ser até 5. Cabe ao município, então, criar a sua lei ordinária, determinando, então, quem será o sujeito passivo, bem como definindo quais serão as alíquotas em relação ao ISS. Toma só um pouquinho de cuidado com essa situação. Há uma observação aqui em relação a algumas profissões, porque nos termos do Decreto-Lei 406 de 68, especificamente em relação ao artigo 9º, parágrafo 1º, algumas profissões regulamentadas, como dentista, médico, advogado, mesmo se tratando de uma prestação de serviço, elas terão uma alíquota diferenciada e terão, na verdade, uma alíquota fixa. Então, ao invés do indivíduo ele pagar uma alíquota com base em todos os serviços que ele prestou, com base no montante de serviço que ele prestou, ele vai ter uma alíquota fixa. Então, mesmo que ele ganhe lá R$100 mil por mês, o médico ele vai ter, às vezes, uma alíquota fixa ali, ou um valor fixo para pagar de ISS. Mas o STJ entende que isso aqui só se aplica para sociedades uniprofissionais. Então, se o cara atuar de forma a uma sociedade individual. Se houver, então, uma sociedade empresarial com vários profissionais, o STJ entende que isso aqui não se aplica. Para a gente finalizar, as características gerais: o ISS é um imposto fiscal, ou seja, a finalidade dele é meramente arrecadatória, é um tributo direto, mas o STJ entende que ele admite o repasse do encargo financeiro, respeita as duas anterioridades, tanto a anual quanto a nonagesimal, e por regra o seu lançamento será então, o sujeito passivo que define, que se assume como sujeito passivo, define o montante tributável, qual que é a matéria que incide, bem como se há ou não aplicação de penalidades, efetua o pagamento, declara que pagou esse tributo e envia à autoridade administrativa para que ela apenas homologue. Para finalizar agora, de verdade, a gente tem a isenção em relação ao ISS, que é no caso das prestações de serviços realizadas ao exterior. Então, se uma determinada empresa brasileira ela prestar serviços ao exterior, ela não vai precisar pagar o ISS. Nos termos do artigo 2º, inciso 1º da Lei Complementar 116 de 2003. A principal finalidade aqui é fazer com que o serviço brasileiro, a prestação de serviço brasileira, seja mais competitiva no mercado internacional. Pessoal, com isso a gente finaliza aqui esse imposto, que foi o último imposto que a gente tratou, e a gente encerra o bloco, então, de direito material. Espero que você tenha acompanhado todas as regras e exceções que a gente viu aí, e a gente vai continuar avançando aí com as nossas peças.